Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 321 e vamos seguir a partir de Ezequiel capítulo 35, que diz o seguinte: Profecia contra Edom. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir. Profetize contra ele e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, monte Seir. Estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto abandonado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma antiga hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo final deles chegou, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, entregarei você ao derramamento de sangue, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei os seus montes de mortos. Os mortos à espada cairão nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre. As suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse: Estas duas nações e povos serão nossos e nos apossaremos deles, estando eu, o Senhor, ali, por isso, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, tratarei você conforme a ira e o ciúme que você mostrou no seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse: Eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você se encheu de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu ouvi as suas palavras. Pois assim diz o soberano Senhor: Enquanto a terra toda se regozija, eu arrasarei. Como você se regozijou quando a herança do povo de Israel foi arrasada, eu o tratarei da mesma forma. Você ficará arrasado ao monte Seir, você e todo o Edom. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 36. Profecia sobre os montes de Israel. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga-lhes: Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas propriedades. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas desoladas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor: no meu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois, com prazer, com desprezo no coração, eles fizeram da minha terra sua propriedade, para saquear as suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales que assim diz o soberano Senhor. Falo com ciúme na minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano Senhor. Juro com a mão levantada que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, todos os israelitas. Todas as cidades serão habitadas, e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão férteis e se tornarão numerosos. Tornarei a povoar vocês, como no passado, e os farei prosperar mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês.
Vocês lhe pertencerão. Serão a herança de Israel e nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor. Como de fato dizem a você, você devora homens e priva a sua nação de filhos, você não mais devorará nem tornará a sua nação sem filhos, declara o soberano Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair, declara o soberano Senhor. A promessa da restauração de Israel. De novo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam na terra que lhes pertencia, eles a contaminaram com os seus próprios atos e ações. A conduta deles era, aos meus olhos, como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramarei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Por onde andaram entre as nações, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: Este é o povo do Senhor. Mesmo assim, ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual o povo de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: Não é por sua causa, ó povo de Israel, que farei essas coisas, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que deixem de sofrer vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas detestáveis. Quero que saibam que não farei isso por causa de vocês, declara o soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta ao povo de Israel. Assim diz o soberano Senhor: No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades, e as suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada. Não permanecerá arrasada aos olhos de todos os que passarem por ela. Estes dirão: Essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais, cederei à súplica do povo de Israel e farei isto por ele. Eu o tornarei tão numeroso como as ovelhas e como um rebanho consagrado, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se por causa da sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com os seus afazeres. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque ele ouviu a voz da minha súplica, porque ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me enredaram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que tenha dito: estou grandemente aflito. No meu desespero disse: todos são mentirosos. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos que lhe são fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os votos que fiz ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Provérbios, capítulo 27, versículos 23 ao 27. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e sustentar as suas servas. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!